Olá, viva! Estamos de novo com o Vai Dar Uma Curva. Esta semana viemos até à cidade natal, Vizela. Vamos falar sobre o programa de Natal, vamos falar sobre gastronomia e, claro, o delicioso bolinhol tão tradicional aqui da terra. Connosco, hoje temos o Sr. Presidente Vítor Hugo Salgado. Sr. Presidente, muito obrigado por estar aqui connosco. E também na primeira parte vamos ter o Sr. José Armando Branco, produtor de bolinhol. Desta vez vamos ter um programa ligeiramente diferente porque vamos ter aqui uma substituição ao intervalo para vir na segunda parte o Sr. Agostinho, o dono do espaço onde nós estamos, e depois vamos falar um pouco mais sobre esta bela casa onde estamos a fazer o programa desta semana. O meu nome é Rafael Oliveira e então vamos dar início ao programa desta semana e começava mesmo por perguntar ao Sr. Presidente, nós hoje, quando pensamos em Vizela, a gastronomia já vem associada a este destino. Como é que se consegue isto em tão pouco tempo? É verdade. Em primeiro lugar e antes de mais, permita-me cumprimentar todo o auditório, todos aqueles que efetivamente possam assistir a este programa nas suas mais diversas formas. Em segundo lugar, agradecer a vossa presença, já se começa a tornar um hábito e isto é muito positivo para nós, porque acreditamos no vosso trabalho, acreditamos naquilo que fazem e temos a verdadeira percepção do quanto importa para aquilo que temos vindo a desenvolver enquanto Vizela destino turístico, a vossa passagem por cá. Por último, e não menos importante, respondendo à questão que me está a colocar, eu penso que implicitamente naquilo que eu acabei de referir está, de certa forma, dito, que é Vizela era um destino que teve uma enorme tradição do ponto de vista termal, do ponto de vista gastronómico, do ponto de vista daquilo que era uma forma diferente de fazer turismo e, desde que assumi funções, tentamos criar condições para fazer valer aquilo que nós éramos do ponto de vista tradicional há algumas décadas atrás. O trabalho que foi feito foi um trabalho difícil, foi um trabalho árduo, em particular porque os últimos 4 anos, 2 anos foram praticamente de pandemia, mas acho que paulatinamente estamos a conseguir atingir os objetivos e os resultados que pretendíamos. Como é que nós atingimos estes resultados e focando na questão que me colocou? Por 2 factos que são muito relevantes. Em primeiro lugar, porque na realidade não estamos a vender um produto e a enganar as pessoas. Porque o produto que nós estamos a vender, o produto que nós estamos a publicitar, o produto que nós estamos a dar a conhecer é efetivamente um produto de qualidade, que é a gastronomia no concelho de Vizela, que é aquilo que é a restauração, que é aquilo que é os vinhos, é aquilo que é efetivamente as sobremesas, os nossos doces, são efetivamente produtos de qualidade. Em segundo lugar, associamos um produto de qualidade a um trabalho muito intensivo, muito ativo, muito sequente e consequente do ponto de vista daquilo que é a promoção do concelho de Vizela, sempre que possível, em parceria com os que cá trabalham, em parceria com todos aqueles que efetivamente diariamente fazem o concelho de Vizela e numa lógica de aproveitarmos todas aquelas que são as nossas âncoras, como por exemplo, neste momento, a Vizela Cidade Natal, ou então o Bolinhol enquanto uma das 7 maravilhas, ou então, por exemplo, até um festival da francesinha associado ao fado. Estamos a ter uma estratégia devidamente concertada e eu acho que a estratégia, juntamente com a qualidade daquilo que nós promovemos, é sem dúvida o fundamento para em tão pouco tempo consolidarmos a ideia que já existe nesta região e cada vez mais tentamos consolidar a nível nacional e internacional. Vizela, do ponto de vista turístico, consegue consolidar aquilo que é a gastronomia. Presidente, é verdade que há uma oferta, e só quem não conhece Vizela que não tem esta percepção, uma oferta por parte dos empresários bastante boa a nível de qualidade, isso é sem dúvida, mas também, como nós estamos a ver nesta época que estamos a passar no Natal, há uma aposta forte do município a nível de promoção. O que é que nós podemos encontrar aqui nesta fase de Natal, nesta época de natalícia que estamos a passar? Conseguem encontrar aquilo que é um Natal completamente diferente daquilo que é, comparado com alguns concelhos que não fazem absolutamente nada, ou aquilo que é o que alguns concelhos desenvolvem do ponto de vista da referência a nível nacional. E eu, permitam-me que faça aqui 2 ou 3 diferenças que me parecem muito relevantes. Nós ouvimos falar de um conjunto de cidades que desenvolvem e promovem
o Natal em torno de uma feira, por exemplo, Lisboa. Há cerca de 8 dias atrás tivemos a possibilidade de ver o Natal em Lisboa fechado sobre o Parque Eduardo VII. E aqui, ao contrário do que acontece em Lisboa e ao contrário do que acontece em diversas cidades do nosso país, nós criámos a Vizela Cidade de Natal, mas no centro urbano do concelho de Vizela. Quem vem aqui a Vizela não tem que pagar uma entrada e não acontece o facto de chegar aqui, entrar num espaço fechado, fazer as suas diversões todas e ao mesmo tempo ir embora sem sequer passar pelo centro urbano. Nós criámos a Vizela Cidade de Natal gratuita, nós criámos uma Vizela Cidade de Natal onde o contacto com aquilo que é o comércio tradicional, com a restauração, com aquilo que efetivamente é as nossas gentes, uma realidade. E depois, associado a isto, tentamos, de certa forma, criar condições para que, ao longo deste período, ao longo deste mês, houvesse um conjunto de atrativos, em particular para as crianças, porque esta é uma altura muito voltada para as crianças, e que, na realidade, fossem as próprias crianças a trazer os pais atrás. E isso acontece, por exemplo, quando temos uma pista de gelo, quando temos um mini carrossel, quando temos uma mini roda, quando temos a casa do Pai Natal, quando temos um conjunto de casinhas pequenas e típicas, quase como uma pequena aldeia, quando temos uma Vizela com uma cidade de Natal, mas também com um pequeno comércio tradicional dentro de uma feirinha preparada para o efeito, quando temos uma iluminação que levou mais de 1 milhão de lâmpadas LED, ou então quando utilizamos isso tudo e promovemos e potenciamos através da comunicação social, quer seja local, quer seja nacional, quer seja do ponto de vista regional. Porque na realidade conseguimos construir algo que, na minha opinião, é bastante interessante, bastante cativante, que já se traduz um sucesso, mesmo num período em que vivemos de transição e a sair da pandemia, mas que na realidade é mais uma âncora para criar condições para promovermos o concelho de Vizela. Este programa aberto, conforme estava a dizer, permite também que haja aqui uma relação de proximidade com o próprio comércio local, ou seja, o comércio local tem uma forma de interagir de forma mais direta com quem vem visitar a cidade de Vizela. Sem dúvida, porque existem várias cidades que fazem a sua feira de Natal, fazem o seu Natal fechado e circunscrito a um espaço, onde as pessoas, de uma forma geral, podem entrar e estão circunscritas àquele espaço. Nós podíamos, por exemplo, porque temos um espaço extraordinário, que é o Parque das Termas, fazer o Vizela Cidade de Natal dentro do Parque das Termas. Se calhar era mais fácil, se calhar tínhamos menos meios impostos, porque a expressão da intervenção no centro urbano é muito maior, mas, por outro lado, o que é que iria acontecer? Muitas famílias, atraídas por aquilo que era a Vizela Cidade de Natal, acabavam por não circular no centro urbano, acabavam por não contactar com as lojas, não contactar com a restauração, e isso não é o que nós pretendemos. Porquê? Porque a Vizela Cidade de Natal é algo que, como o próprio nome indica, é Vizela. E o nosso objetivo é, as pessoas vêm aqui conhecer a cidade de Natal, mas estão a conhecer ao mesmo tempo Vizela, e depois de que acabe efetivamente o Natal, as pessoas vão querer continuar a vir a Vizela porque o espaço não mudou. E deixam-me que me diga desde já e antecipadamente que estamos a falar de um espaço onde houve uma forte intervenção do ponto de vista daquilo que é a regeneração urbana e onde foi criado condições, em particular na Praça da República e no Jardim Manuel Faria, para que se fizesse um palco extraordinário para um conjunto de eventos que são desenvolvidos pela Câmara Municipal de Vizela, em particular o que nós estamos a falar, que é a Vizela Cidade de Natal. Muito bem. José Armando, esta é sem dúvida a época do ano onde o bolinhol deve ser mais procurado. Para quem está em casa e não sabe o que é o bolinhol, como é que nos quer explicar? Provoque-nos aí água na boca a falar um bocadinho sobre o bolinhol, que eu sei que sabe muito sobre este belo produto que temos aqui em Vizela. É sem dúvida alguma uma época onde é um doce tradicional que é muito procurado. É uma especialidade de Vizela, é um bolo tradicional de Vizela, é sem dúvida alguma uma das 7 maravilhas de Portugal. É um bolo que, à partida, quem ouve e vê a receita não é difícil, é uma receita que só leva ovos, farinha e açúcar, mas é um bolo extremamente difícil de fazer
e muito bom para comer. É uma massa úmida, um pão de ló que nestas ocasiões, como sobremesa, é qualquer coisa de muito bom. Aliás, eu ontem tive o cuidado de ouvir um programa de televisão apresentar uma mesa com queijos e com o bolinhol e com um bom vinho. É uma sobremesa fantástica. É um bolo que já é circular em Vizela, que só se fabrica cá em Vizela. Tudo o que se vê por aí são imitações, não tem nada a ver com este. É uma receita completamente tradicional. É um bolo artesanal, totalmente artesanal. Um bolo que é a única coisa que tem de máquina é o batedor. De resto, todo este bolo, desde partir dos ovos ao embrulhar, é um bolo tradicional. Um bolo que tem que é difícil de fazer, porque é um bolo de tempos certos. É um bolo que, se tiver muito tempo, estraga, se tiver menos tempo, estraga. É um bolo que tem que ter aquela umidade própria do próprio pão de ló. E depois leva uma camada fina de açúcar que lhe dá também este sabor que só este bolo tem. É um bolo que realmente nós, nesta época, enquanto houver noite e dia para fazer, fazemos. De resto, é um bolo muito, muito bom, e nesta época de Natal geralmente aparece em todas as mesas que nós tentamos fazer, e não podemos deixar de outra maneira pela qualidade que temos que apresentar, porque é um bolo já com certificado, e como tal espero que realmente este ano, eu acho que pelo que vi hoje antes de vir para aqui, já não aceitamos encomendas. Ainda falta muito bom Natal. Ainda hoje são 12, não é? É. Nós, para quem não está a ver, não tem hipótese de ver, só está a ouvir, nós estamos a falar de um bolo retangular com 5 cm de altura, não é? Com uma massa parecida com o pão de ló, e depois tem uma cobertura de açúcar. Como é que surgiu o bolo tem cerca de 130 anos. Como é que surge este bolo aqui tão específico em Vizela? Assim, este bolo, quer dizer, eu falo pela casa que represento. Eu trabalho... Que é pastelaria fina? Pastelaria fina, já trabalho há 51 anos nesta casa, e isto provém de 2 famílias que têm este bolo. Um pão de ló de Lícia, que é o mais antigo que da Vizela. Depois havia o pão de ló Primor, e do pão de ló Primor saiu, neste caso, uma pessoa que foi minha patroa, que fundou a Pastelaria Fina há 52 anos, e desde aí que fabricamos este bolo. E esta receita é a receita desse tempo, não é? Hoje leva exatamente as mesmas coisas que levava em 1930, que o pão de ló Primor existia. Agora, o que nos dá o que é extremamente difícil, é esta camada de açúcar, que se vê que parece fácil, mas é extremamente difícil de fazer, porque isto tem que estar com o açúcar em ponto e sempre a ferver, e de vez em quando lá vem uma medalha. E todos os anos ficamos com medalhas nos braços, mas vale a pena. Para não esquecer, mas vale a pena pela qualidade que o bolo tem. Presidente Hugo, há aqui uma aposta também no município neste bolo em específico. Ele está num processo, ou a finalizar o processo de qualificação. Certificação. É um processo que vale a pena apostar? Eu acho que sim, porque na realidade, desde que assumimos funções e naquilo que é o sucesso de todo o trabalho que vemos a fazer sobre a gastronomia, é um trabalho que não pode parar. É um trabalho que tem que ser constante, permanente e dedicado a 3 eixos fundamentais, que é o vinho verde, que é muito típico, muito nosso, e que os produtores cada vez conseguem efetivamente alcançar mais prémios e consolidar a sua posição no mercado nacional e internacional, até porque temos um dos vinhos mais referenciados ao longo da nossa história enquanto vinho verde, que é o Três Marias. Depois a questão do bacalhau à azeite de pipo, que é sem dúvida muito importante, não pelo prato único e exclusivamente em si, mas pelo facto de nós temos que ter uma âncora. A promoção não pode ser feita apenas em Vizela come-se bem, em Vizela come-se bem. É verdade que temos uma placa sobre a mesa que diz que em Vizela se come bem, mas a verdade é que temos que ter uma âncora, uma referência, para que as pessoas percebam efetivamente a nossa gastronomia.
E o bacalhau à Vizela, o bacalhau à Zé de Pipo, é sem dúvida essa referência e acaba por ser uma âncora atrativa para toda a gastronomia do concelho de Vizela. Por último, o bolinhol é algo que é intrínseco quase à nossa essência e é algo que é praticamente intrínseco àquilo que é a nossa gastronomia. E daí que o bolinhol de Vizela é sem dúvida muito relevante do ponto de vista daquilo que é a ação para promovermos o concelho de Vizela do ponto de vista gastronómico. E desde que assumimos funções, tentamos sempre promover estas 3 âncoras e o bolinhol acabou por ganhar forte expressão em vários momentos. O momento primordial foi quando se converteu numa das 7 maravilhas dos doces de Portugal, e isso deu muita notoriedade. Mas a partir do momento que nós chegamos aí, que conseguimos ser um dos doces, uma das referências, uma das 7 referências da gastronomia e dos doces do nosso país, nós não podíamos terminar por ali. Porque ao terminar por ali não valia a pena termos chegado lá. E nós olhamos para esse ponto não como um ponto de chegada, mas como um ponto de saída. E por isso mesmo avançamos com um processo onde atribuímos um diploma a cada uma das casas produtoras. Nós criamos condições para avançar com um processo de certificação que está praticamente concluído. Nós, neste momento, vamos lançar o livro da história do bolinhol, do Pão de Ló Coberto, depois de um estudo muito aprofundado, para que todas as pessoas que queiram conhecer esta história, efetivamente, possam perceber a sua evolução histórica, como nasceu, quais as casas que tiveram na base do bolinhol de Vizela e, por último, e não menos importante, associada a todos estes passos, até colocar uma placa muito bem conseguida do ponto de vista daquilo que é estético à porta de cada uma das casas produtoras, temos feito algo que é muito importante e muito relevante. É que, na realidade, o que está aqui sobre a mesa é um produto que nós utilizamos como uma referência identitária, mas também algo que estamos sempre a promover. Quer, por exemplo, ontem que teve aqui a TVI foi uma das referências muito faladas, quer sempre que vem uma personalidade de cariz nacional ou internacional ao nosso concelho. No fim de semana passado nós consolidamos aquilo que é a germinação com Vila Maria, um concelho que efetivamente pertence à Colômbia, também foi uma das nossas referências aí apresentadas, quer participação em feiras nacionais e internacionais, levamos sempre o nosso bolinhol, e daí que tudo isto é um trabalho que tentamos consolidar com uma intervenção aprofundada, sempre que possível, numa lógica de conseguirmos criar condições para potenciar tudo o que temos vindo a fazer e convertendo tudo o que temos vindo a fazer como ponto de partida as 7 maravilhas e não como ponto de chegada, porque isso não teria traduzido numa grande mais-valia. E daí que é isso que faz com que, na realidade, neste momento, o bolinhol tenha um papel cada vez mais relevante, cada vez mais reconhecido e que a todo momento pessoas dos diversos pontos do nosso país e até a nível internacional telefonam-me: vens a Lisboa, trazes-me um bolinhol, o que quer dizer que é, sem dúvida, um doce que está cada vez mais consolidado. Associado a isto, como disse da gastronomia, digo do bolinhol. Nós não conseguimos promover efetivamente nada, nem conseguimos erguer e tornar público e apresentar e tornar um sucesso a gastronomia, o vinho, tudo que tem a ver com aquilo que está na nossa essência do ponto de vista gastronómico e o caso do bolinhol, se não for bom. E a verdade é que é verdadeiramente bom e por isso aproveito aqui a antena para efetivamente deixar o convite a provarem, porque vai fazer toda a diferença para perceberem o que é que estamos a falar. E eu, para além do Zé Armando Branco já ter dito aqui alguma das suas características, e apesar de não ser a minha área, apesar de ser de uma das famílias que tradicionalmente é associada ao bolinhol, o que eu posso dizer é que, por exemplo, não querendo eu pôr em causa todos os outros doces e todos os outros pão de lós, mas, por exemplo, entre aquilo que é o pão de ló de Ovar, bastante mais líquido, se assim poderemos dizer, e não com uma cozedura tão intensa, e aquilo que é o pão de ló que nós conhecemos naturalmente, aquelas roscas, eu acho que o bolinhol está completamente no meio. E isso permite, o de Ovar uma pessoa começa a comer porque é delicioso, mas ao mesmo tempo é cansativo. E a rosca acaba por ser mais maçudo. O bolinhol está no meio.
e consegue efetivamente criar condições que nós não comemos apenas um bocadinho. Comemos muito mais e bastante. E daí que eu acho que é no meio que está a virtude, e o bolinhol aqui é o centro, claramente. Sr. Armando, o Sr. Presidente estava a falar há pouco da certificação do produto e também do facto de ter vencido, ser considerado uma das 7 maravilhas. Isto trouxe impacto direto para as vendas do bolinhol? Há uma procura maior depois destes prémios? Sem dúvida. O bolinhol foi sempre um bolo muito procurado em Vizela, mas depois, e com o apoio da Câmara Municipal e aqui, nós, os produtores, teremos que agradecer e muito à Câmara Municipal da maneira que abordou este tema das 7 maravilhas. Acho que o Presidente, nesse aspecto, o Dr. Vilhor Hugo, está de parabéns, porque realmente empenhou-se de tal maneira para que realmente este bolo fosse... já era muito conhecido, mas sem dúvida alguma, a partir daí é um bolo que atravessou fronteiras, é um bolo extremamente conhecido em todo o lado e a partir daí, claro, já se vendia muito. Agora não temos mãos a medir, sem dúvida alguma, é um bolo procurado por todo o lado. Posso lhe dizer que antes de vir para aqui recebi uma encomenda de Espanha que vamos despachar essa encomenda. Quer dizer, nós já passamos fronteiras e que agora temos que repensar como é que poderemos servir toda a gente. Estamos agora aqui com um bocado de problema nesse aspecto, porque isto é um bolo tradicional. Essa é das melhores dores de cabeça, não é? É uma dor de cabeça complicada, mas que vai valer a pena. Temos que pensar nela, porque realmente estamos a ter uma procura muito grande e não podemos também perder este nicho de negócio que é interessante para Vizela e que pode empregar muita gente. Mas temos que pensar nele. Agora é um desafio grande que temos pela frente, porque o problema deste bolo é que não podemos fazer e guardar para depois vender. Não, é um bolo que tem que ser feito para ter esta qualidade, tem que ser feito sempre fresco. Não é um bolo que dura 15 dias à vontade para se comer, mas para ter esta imagem, e não porque a própria umidade do bolo tira esta parte de cima do açúcar. Qual é a melhor forma de o guardarmos? É comer. Além de comer. Mas geralmente este bolo tem esse defeito. Este bolo não tem garantia, porque depois de abrir geralmente acaba. É melhor comer. Mas já há pessoas que o congelam. Sim, mas por exemplo, vai daqui para a Espanha ou em França, ou seja, é verdade que hoje em dia também os transportes são muito rápidos. Sai de manhã, ao fim do dia, ou outro dia de manhã está do outro lado da Europa. Mas ele, quando é exportado, vai da mesma forma como o trouxe para aqui, por exemplo? Ir vai. Agora o problema é que esse é o nosso grande problema, é como é que ele chega lá. Porque é capaz de meia dúzia de bolinhóis ir por baixo de uma encomenda de 300 quilos, quando chega lá aquilo não é bolinhol. Não é? Esse é um dos desafios que temos para despachar. Tem um desafio interessante de ter, não é fácil. Criar aqui condições. Mesmo quando vamos ao correio, temos de ter o cuidado de pôr frágil e pronto, dizer à pessoa dos correios às vezes não se lê o frágil. Depois vai por baixo, tem esse problema. Agora, é um bolo que nós tentamos e não temos outra alternativa de fazer esta maneira de trabalhar. Mas é um desafio grande, porque realmente a procura tem sido muita, e não estou a dizer só por mim, estou a dizer até pelos meus colegas que não estão aqui, porque tenho a certeza absoluta, não é só na minha casa, e isso deve-se sem dúvida ao grande empenho que a Câmara teve quando isto foi a 7ª maravilha de Portugal. Isto realmente duplicou ou triplicou a procura. Hoje ninguém vem a Vizela e quem vem a Vizela tem que levar um bolinhol. Por acaso o Sr. Armando estava a falar da questão do transporte, e é interessante ver que 130 anos depois a questão do transporte sobre o bolinhol obriga-nos a repensar como provavelmente foi no início. Ou seja, o bolinhol, segundo algumas coisas que vamos sabendo, surge porque é uma questão de transporte, não é? Que a cobertura que é colocada e o próprio nome, que de bolinhol vem do tecido de linho que era colocado para chegar daqui até Guimarães, não é?
Ou seja, não deixa de ter aqui uma ligação interessante ao fim de tantos anos, agora, porque a procura e queremos chegar mais longe, volta outra vez a ser o transporte, não mexendo desta vez no produto, não é? Porque inicialmente foi assim que há algumas teorias que dizem que é isso, não é? Digo eu. Sim, mas eu acho este desafio vai ser interessante, até porque já há alguns projetos já pensados e a curto prazo, de certeza absoluta que vamos conseguir, porque vai valer a pena, pelo menos para as datas de Natal e da Páscoa. São os 2 picos durante o ano. São 2 picos muito grandes. Mas durante o ano continua a vender. Eu venho cá muitas vezes e temos sempre bolinhol na pastelaria fina. É um bolo que se fabrica todos os dias, muitas vezes. No Natal e na Páscoa é um bolo que não temos mãos a medir. E como tal, se calhar vale a pena pensar ter só um fabrico para o Natal e para a Páscoa. Porque nós também podemos encontrar alguns restaurantes têm também como sobremesa, não é? Quase todos. Quase todos. Por isso também há aqui uma economia local interessante mesmo durante o ano todo. Sem dúvida. Sim, sem dúvida. Quantos produtores é que temos de bolinhol? Neste momento, 4 que estão no processo de certificação. Na realidade, é o que é importante termos em atenção. Porquê? Porque o que eu disse de todo o trabalho que fizemos de promoção é facilitado pela qualidade. E isso leva-nos a pensar em algo que é muito importante, que é não podemos perder a qualidade, e a certificação era importante para fazer, entre aspas, uma acreditação do produto do ponto de vista de quem Não haver vem cópias comprar. também. Claro. E para não haver cópias. Sim, sobretudo porque as cópias nunca são efetivamente iguais ao original e acabam por deteriorar a própria marca, acabam por deteriorar a imagem e o conceito e aquilo que é verdadeiramente o bolinhol. Há uns tempos estava a ver uma apresentação vossa num congresso e até mostrava algumas réplicas que são feitas até por grandes superfícies e que de facto não é a mesma coisa, mas que há essa tentação, não é? Quando alguma coisa tem sucesso, a grande indústria também quer muitas vezes aproveitar esse sucesso. Sr. Armando, se eu não for de Vizela e quiser comprar o bolinhol só mesmo ligando para cá para enviar, não há outro sítio? Vocês não colocam à venda fora de Vizela? Nós temos quase as casas todas, temos sempre alguém. Nós temos a Pastelaria Fina tem uma filial em Guimarães, na Avenida de Londres, já vai fazer 10 anos. E tem bolinhol lá? E tem bolinhol todos os dias. E temos em Braga, onde já fornecemos, já vinha do Pão de Ló Primor, Confeitaria Rosil, que agora não é do mesmo. O Sr. Domingos, por questões de idade, passou, mas lembro-me que realmente é uma pessoa já tem 80 e tal anos e já devia vir buscar Pão de Ló, bolinhol a Vizela há mais de 5 anos. E agora qual é a casa em Braga? Lembra-se? Confeitaria Rosil. Rosil. Que aproveitámos também para promover em Braga. Fornecemos já a Confeitaria Rosil há muitos anos. São as únicas casas onde temos este produto, o bolinhol, porque, como lhe disse anteriormente, também não dá para pôr em muitos lados, porque depois vêm as épocas dos picos altos e fica muita gente mal e não podemos. Não. Os 4 produtores, a ideia é que eles sigam algumas diretrizes iguais, não é? Embora que depois cada um deles terá a hipótese de pôr os seus pozinhos de perlim-pim-pim, não é? Para diferenciar, mas esta proteção de um produto tão incógnito, com uma imagem tão forte de Vizela, também ajuda à identidade do município, ou seja, reforça esta identidade de algo que é genuíno, de algo que é muito próprio de cá. Sem dúvida, porque na realidade, enquanto Executivo Municipal, e aqui para fazer um ligeiro parênteses, é que quando assumimos funções havia algum desacreditar daquilo que era a nossa identidade. Vizela é um concelho que foi criado em 1998 e que na realidade foi um concelho que foi conseguido muito a custo, muita luta, que foi um concelho que foi obtido pela luta autonómica da população que aqui residia, que aqui habitava. E face a um conjunto de factos, a verdade é que começava a haver algum descrédito, porque não se verificava os pressupostos pelos quais o concelho havia sido constituído. E daí, quando eu apareci como candidato, eu e um conjunto de pessoas que ao meu lado
através de uma candidatura independente, conseguiram pela primeira vez ganhar a Câmara Municipal de Vizela, o objetivo era inverter essa tendência. O objetivo era criar condições para que as pessoas tivessem orgulho naquilo que é o nosso concelho, naquilo que foi a nossa luta autonómica, e isso só é possível através de algumas referências identitárias. E neste caso em concreto, o Bolinhol é sem dúvida uma das nossas referências identitárias e que muito contribui para a nossa afirmação e para criar aquela coesão de espírito coletivo, se assim poderemos dizer, em torno do concelho de Vizela. Tal como a nossa gastronomia, tal como a regeneração urbana que aconteceu por toda a parte no centro urbano, tal como a subida do Futebol Clube Vizela à primeira divisão, tal como a Filarmónica, ao longo dos últimos 4 anos, ter feito concertos extraordinários com artistas de renome nacional, como o Paulo de Carvalho, o José Cid, os Quinta do Vil, entre outros, porque na realidade são alguns passos que efetivamente permitem afirmar a identidade de um povo, e neste caso em concreto o Bolinhol foi um dos que mais contribuiu para esse efeito. Sr. Armando, pode deixar sair agora no intervalo, e antes de irmos para intervalo, queria-lhe pedir, há pouco estava a dizer que fez uma mesa que conjugava muito bem o bolinhol com queijo, que são 2 produtos fantásticos não só do nosso território. E qual é o vinho que propõe para acompanhar o bolinhol? Não sou muito especialista em vinho, porque... Não, mas quando eu digo um bom vinho, tem que ser um bom vinho. Um espumante verde. Sim, uma coisa... Tem que ser vinho verde. Um vinho verde bom. Sim. Um vinho verde bom. E desta região. E desta região acompanha bem. Muito bem. Sr. Armando, obrigadíssimo por ter partilhado connosco o seu trabalho, e eu conheço o produto e de facto parabéns pelo excelente produto que tem, e desejo-lhe um bom Natal e boas vendas. Ao que parece já vai descansar a partir de agora, não recebe mais encomendas, não é? Pelo menos o telefone vai ter que o desligar. Não, exatamente, esse é que é o problema. Agora vai ter mãos a medir para fazer tanto bolinhol. Muito obrigado. Nós ficamos então por aqui nesta primeira parte. Na segunda parte voltamos, vamos falar mais de gastronomia. Não é só a bolinhol que se come aqui em Vizela, como disse o Sr. Presidente há pouco, vamos conhecer outros projetos também aqui de Vizela. Até já. Não podíamos passar por Vizela sem conhecer um dos produtos que melhor caracteriza a cidade, o bolinhol. Um nome que surge com o diminutivo de bolo, bolinho, cujo resultado fica o bolinhol, uma espécie de superlativo popular, dando relevância a este bolo. Vizela é a única cidade que produz o bolinhol e pode encontrá-lo em 4 dos seus produtores: a Pântula Delícia, a Pastelaria Fina, a Quibon e também o Ponte de Pérola. Se passar por Vizela, não hesite em comprar esta iguaria, considerada uma das 7 maravilhas dos doces de Portugal. O Vai Dar Uma Curva é um programa semanal de gastronomia, turismo e vinhos conduzido por Rafael Oliveira. Pode ouvi-lo através do Spotify e em streaming no YouTube da Feel Travel Me. Venha connosco dar uma curva por aí. Estamos de volta para a segunda parte do Vai Dar Uma Curva. Hoje estamos em Vizela, cidade natal. Temos connosco o Sr. Presidente Vítor Hugo e também nesta segunda parte temos também o Sr. Agostinho aqui da Adega Avelino. Sr. Agostinho, ia começar mesmo por si. Estamos aqui numa casa, provavelmente das casas mais antigas de Vizela. Há pouco estávamos a falar que não era nem só de bolinhol se vive em Vizela, temos muita outra gastronomia e a sua casa é um dos grandes exemplos que temos aqui na cidade de Vizela, certo? Boa noite. Quero já, desde mais, agradecer ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, o Sr. Dr. Vítor Salgado, por a oportunidade que nos dá de fazer este programa também para vocês e esta casa, muito bem falou, que é emblemática de Vizela e que representa a gastronomia vizelense. Portanto, estamos a falar de uma casa, mas que representa também todo o concelho de Vizela a nível gastronómico. Tem quantos anos a casa? A Adega Avelino, neste momento, aqui neste local, tem 53 anos. Mas já vem de outro local? Vem desde 1964, em frente ao Parque das Termas, onde o meu pai e a minha mãe abriram a primeira casa. Estamos a falar em 1964.
e o meu pai abriu aqui este restaurante, este cantinho, esta cave, que não tem montra, mas tem muita visibilidade a nível pessoal das pessoas que descobrem aqui a casa, e que muito bem, desde 1968. Nós quando chegamos aqui, olhamos para as paredes e vemos aqui uma série de personalidades, além de nós, que estamos cá hoje. É verdade. Há aqui uma carrada de personalidades a nível nacional que já por aqui passaram, e pela cara deles foram sempre muito bem atendidos. Sempre felizes. Também temos o Sr. Presidente, que frequenta a minha casa muitas vezes por ano, com a família também, e com também pessoas que são convidadas pela Câmara Municipal de Vizela para fazer programas em Vizela, e que também é recomendado a outros restaurantes também em Vizela. E depois temos o resto do trabalho feito pela casa, que é o servir e bem servir, e não é pelos nossos lindos olhos, como eu costumo dizer. Parte da cozinha da minha esposa Rosa Neto, que já está comigo há 30 anos, portanto, o meu pai faleceu já há 33 anos, e nós continuamos o ramo, e é como o Bolinhol, seguimos o ramo gastronómico, seguimos a gastronomia de bem servir, e para que as pessoas cheguem a Vizela e que realmente sintam-se em casa, não é? Um prato, uma comida que é servida com carinho, com amor, com higiene, com tudo o que faz parte também do nosso ser, do nosso estar cá, com estes anos já de gastronomia, que já são 58 anos, 59. Presidente Hugo, isto também é a identidade de Vizela, não é? Sem dúvida, sem dúvida. A gastronomia é uma imagem muito forte. Os nossos restaurantes, cerca de 60 restaurantes que temos no concelho, com 24 mil habitantes e com cerca de 24 km², é sem dúvida a prova que, na realidade, nós temos que ter muita qualidade para conseguir manter estes restaurantes e para conseguir manter esta força gastronómica. E aqui eu acho que em Portugal, de uma forma geral, come-se sempre bem. Quanto mais uma pessoa viaja, mais percebe o quanto se come bem em Portugal. Contudo, depois desta análise muito global a título do nosso país, existe uma região, que é a região do Norte, onde na realidade se come ainda melhor, extraordinariamente bem. E aqui em Vizela, não querendo puxar apenas e só a brasa à minha sardinha, porque cada vez que eu faço esta publicidade, como fiz a publicidade do Bolinhol, sei o que estou efetivamente a dizer, e na realidade quem nos visitar pode comprovar. O que acaba por acontecer é que existe uma grande qualidade gastronómica e onde se come efetivamente barato. Não é um local, não é um concelho onde se come muito caro. Não, come-se bem, come-se com qualidade, com bons produtos, uma gastronomia tradicional, uma gastronomia bem conseguida, uma gastronomia com qualidade e também com quantidade. Eu próprio sou a prova disso. Eu vivi vários anos em Lisboa e desde que cheguei aqui a Vizela, as minhas origens são de cá, mas saí para estudar em Coimbra e depois para exercer funções em Lisboa, já engordei bastante, porque na realidade... bem nutrido. Bem nutrido, muito bem nutrido. O Bolinhol, a nossa gastronomia, faz toda a diferença, porque na realidade aqui em Vizela o comer faz parte da nossa forma de estar, faz parte da nossa forma de conviver. O espírito minhoto no seu esplendor. Dúvida, não é? sem dúvida. E aqui em Vizela sobressai. A qualidade é extraordinária, a boa quantidade do ponto de vista das pessoas não irem a um restaurante e saírem com fome, ou não saírem efetivamente frustradas, e isso é um dos segredos que consolida aquela questão que me acabou por colocar inicialmente, é que na realidade quem vem a Vizela não pensa, não volto cá mais. Na verdade, quem vem a Vizela volta cá novamente. E isto a título de exemplo, já falei e converso sobre esta realidade com diversas pessoas, quer a nível nacional, quer a nível internacional, e há uma coisa que cada vez mais afirma aquilo que são os destinos turísticos. E a gastronomia é sem dúvida muito importante, porque as pessoas, quando se diz vá para fora cá dentro, aquela campanha que muito se faz através do turismo de Portugal, o que acaba por acontecer é que as pessoas vão para fora cá dentro, mas já definem o seu percurso, já definem a sua viagem, passando pelo restaurante A,
pelo Conselho B para poder jantar, para poder almoçar, para poder efetivamente associar esses momentos turísticos com a gastronomia. E depois uma nota também me parece muito importante e que de certa forma é muito relevante, é que muitas das vezes nós próprios, quando viajamos a nível internacional e vamos a uma cidade e até queríamos muito ver um museu e o museu estava fechado, nós fomos embora e na realidade ficámos com aquele vazio. E por exemplo, quando voltamos ou quando fomos a essa cidade e até pudemos visitar o museu, mas na realidade acabámos por comer muito mal e pagar muito ainda por cima, nós pensámos, epá, isto não correu assim muito bem. Mas na realidade, se vamos lá, nem vimos o museu, mas comemos bem, é motivo para voltarmos lá. E daí que isto é muito típico dos portugueses, que associam muito a gastronomia àquilo que é a sua forma de estar, a sua forma de viajar. É a felicidade. E daí que eu acho que o Conselho de Vizela consegue exprimir isso, aquilo que é do melhor que temos no Minho do ponto de vista da gastronomia. Sr. Agostinho, o que é que podemos comer aqui na Adega Avelino? Como diz o Dr. Vítor Hugo Salgado, comer e beber bem é em Vizela. Portanto, estamos a falar de uma região que é o Minho, que é o norte de Portugal, e que realmente Vizela está no patamar gastronómico de excelência, e também com este apoio, com esta dinâmica da Câmara Municipal de Vizela em nome do Dr. Vítor Hugo Salgado, que realmente Vizela está no auge. A Adega Avelino tem os pratos gastronómicos da região, que são tipicamente o bacalhau avelino. Temos o bacalhau à Zé do Pipo, que é o bacalhau do Concelho de Vizela, portanto, que é o bacalhau, o prato típico de Vizela. Temos as tripas à moda de Vizela, que são as tripas melhores do que as do Porto. Do Porto? Melhores. O cabrito assado. É uma versão melhorada? É uma versão melhorada. É uma versão melhorada. Temos o cabrito assado no forno, a vitela assada no forno, o cozido à portuguesa. Estes pratos que eu estou a referenciar são pratos que todos os domingos servimos aqui na Adega Avelino. Portanto, são pratos é uma referência, uma marca de gastronomia ao domingo. E depois, durante a semana, temos outros pratos, tipo carne alentejana, o jamão do Minho, o arroz de feijão vermelho com sardinha. Temos uma variedade de pratos da região. E o bolinhol está cá na sobremesa? Claro. O bolinhol é indispensável na sobremesa que temos sempre à mesa dos nossos clientes, que realmente que é um doce, o César Armando há bocado acabou por referenciar, é um doce de Vizela, os 7 Maravilhas de Vizela, que é um excelente acompanhamento a seguir a uma refeição, para acompanhar também um bom vinho verde, que também temos o nosso vinho verde da casa, que é o Avemos, e depois também temos as Cabos Casalinho, temos o vinho do As Quintas e o vinho do Sá Costa. Temos uma variedade de vinhos verdes aqui em Vizela, uma referência também para esses vinhos que temos no Concelho e que acompanham o nosso delicioso bolinhol, que é as 7 Maravilhas de Portugal. Presidente Hugo, apesar de a gastronomia ser... E nota-se que há aqui uma vida gastronómica, apesar de, como disse há pouco, não estamos a falar de um território muito grande, é um território pequeno, mas tem-se afirmado nos últimos anos. E quem está de fora, como eu, não sou de cá de Vizela, mas nota que esta evolução a nível de posicionamento de imagem à volta da gastronomia. Mas há uma área em que Vizela sempre foi reconhecida, que é a parte termal. Recentemente vocês estiveram num projeto na Colômbia, por exemplo, sim. A fazer este trabalho de divulgação e de aproximação também a estes territórios termais. Como é que estamos neste momento a nível termal de Vizela? Qual é que é o futuro? O futuro é um futuro que passa por aquilo que foi a capacidade do termalismo, e eu acho que isso não é só apenas em Vizela, mas é um pouco por todo o país, mas aqui sente-se essa mesma realidade, de sabermos reconverter aquilo que é a vertente do termalismo numa aposta de turismo. E esta aposta é manter aquilo que é, efetivamente, o termalismo que estamos todos habituados, virado para uma vertente muito importante, que é a questão da saúde, e aí a importância que o termalismo tem em Vizela
e pelas muitas pessoas que nos visitam por questões de saúde, mas aproveitar isso também para que o termalismo sirva numa perspectiva de lazer, não só para a saúde, mas também para o lazer. Em Vizela houve um grande investimento, um investimento de cerca de 5 milhões de euros na reconversão daquilo que era o balneário termal, na reconversão do próprio hotel que apoia o balneário termal. Houve também aqui algo que foi muito importante, que foi a intervenção da Câmara Municipal de Vizela, daquilo que é a regeneração urbana, também à volta do próprio balneário termal, e isto faz com que as termas de Vizela estejam cada vez mais preparadas para dar resposta a uma procura que cada vez mais se sente e que mais procura tem de vários estratos. Deixou de ser apenas as pessoas mais séniores para parecer os mais novos, os casais com filhos, e esta procura é sem dúvida muito interessante. Para isso, e a título de nota que me parece muito relevante, as termas, para além de todas as obras que tiveram, para além desta reconversão, para além de neste momento ter uma das maiores piscinas dinâmicas da Península Ibérica, para além de ser um balneário com mais de 5 piscinas, parte delas com água sulfurosa, outras sem água sulfurosa, é sem dúvida uma mais-valia, e que cada vez mais a Câmara Municipal, a entidade que está a explorar o balneário termal, a TESAL, e a própria companhia de banhos, que é detentora, têm feito o seu investimento numa parceria. Nós, do ponto de vista daquilo que é a regeneração urbana, a TESAL do ponto de vista da recuperação dos próprios espaços, e, por exemplo, neste momento, a companhia de banhos está a fazer um grande furo do ponto de vista daquilo que é a captação das águas, para permitir também uma enorme abundância de águas termais, e para que a escassez não seja uma realidade. Acho que está no bom caminho. Acreditamos que todas as medidas que estão a ser tomadas pelo Governo serão, sem dúvida, também uma grande mais-valia, que é o facto de, na realidade, criar condições para voltarmos a ter a comparticipação dos tratamentos termais, e no meio disto tudo aquilo que acabou por referir, que é, eu penso e reflito muito sobre aquele caminho que temos que travar, e este caminho não tem que ser um caminho a solo. A Câmara Municipal de Vizela tem que trabalhar só, tem que construir efetivamente um destino turístico de forma só, e todo o trabalho que temos feito, mas depois criar as respectivas parcerias. Por um lado, do ponto de vista daquilo que é a geminação, com várias cidades onde as termas são nota essencial e preferencial, e por outro lado, aproveitar também aquilo que é feito, por exemplo, a nível do turismo Portinor, onde na realidade cada vez mais se prepara um destino global, onde Vizela está inserido e onde deve aproveitar para entrar nesse comboio da promoção, para criarmos condições para sermos também visitados e potenciados cada vez mais do ponto de vista nacional e internacional. Sr. Agostinho, há pouco estávamos, antes de começar o programa, estávamos ali a comer um petiscozinho. Estava uma maravilha. E estava a falar connosco sobre o estado atual e o impacto que acho que ainda a pandemia tem na restauração, e estava-nos a dar o exemplo que ficou em poucos dias teve uma série de cancelamentos. Ainda tem muito impacto, a minha pergunta é, ainda há muito impacto da pandemia na restauração? Ainda sente isso? Sim, estamos a falar há bocado em off, não é? Mas realmente já tive 120 jantares desmarcados, que já tinha, portanto, estamos a falar, portanto, por fins de semana, jantares de Natal, de empresas, que realmente nos anularam jantares por ser, portanto, a cautelar possivelmente contágio dos grupos, e são de empresas que estamos a falar. Pronto, mas temos que estar preparados para esta realidade, que é realmente esta doença que nos afetou a todos. Já estamos a falar do ano passado, e eu pensaria que este ano que ia ser um ano melhor a nível de comercial. Também já sei que a nível nacional
por intermédio de alguns dos meus fornecedores, que não é só em Vizela, não é só na Adega Avelino que anularam esses jantares. Portanto, É verdade. temos que estar preparados e temos que Olhar para a frente. olhar para a frente, não perder o ânimo, porque também estamos a falar do ano passado e graças à grande ajuda da Câmara Municipal de Vizela, que nos ajudou a nível da eletricidade, da água e outros custos que nos afetaram para a realidade desta pandemia, e que realmente, pronto, este ano já estamos mais preparados para assumir a realidade das coisas, mas não deixamos de ter na mesma o negócio e tenho na mesma... E a simpatia de nos receber, Sim, não é? temos sempre realmente pessoas que nos querem cá, porque temos um restaurante com segurança, com os divisórios em acrílico, temos, se não for um jantar de 30 é de 15 aqui, 15 acolá, e a gente vai segurando na mesma o barco. Prontos, realmente é muito chato, é muito complicado ter estas negas, porque os empresários não querem assumir, porque os jantares são feitos coletivamente, portanto, seguidos, e têm o medo de contágio, e eu compreendo essa situação dos empresários, que são empresas que marcaram os jantares, anularam, mas não é por aí que também temos como é que eu ia dizer, o negativo de tudo. Pronto, estamos cá para servir. Agora, vou-lhe fazer a última pergunta. Qual é que é para si o melhor prato que tem aqui disponível? Lá, seja sincero, não me diga que são todos, que isso... Qual é que preferia? Tem preferências? Eu tenho preferência. Para mim, a minha esposa faz tudo muito bem. Essa é a premissa, claro. Ela é que é a chefe de tudo, e eu gosto de tudo. Pois. Estou quase com o Dr. Vitor Salgado. Sou um bom garfo. O doutor gosta muito de cabritinho. Gosto muito de cabrito, é verdade. Também gosto muito das tripas. O meu Na verdade prato- é que as tripas são muito boas. É a forma melhorada das do Porto? Eu acho que são extraordinárias. É melhor provar. Pois, lá terá de ser. Eu, antes de responder a essa pergunta, vou dizer que também tenho outra empresa, que é a Paladar Refinado, que dou de 600 refeições por dia. Portanto, tenho outra empresa em 3 cantinas. Portanto, É um homem do negócio. eu já mesmo. não sei o que é que é de escolher para comer. O doutor Vitor que sabe muito bem. Mas diga lá. Para mim, o meu prato preferido é o bacalhau. Ou a Zé do Pipo, ou bacalhau avelino, ou bacalhau assado na brasa. É o meu prato. Logo que seja bacalhau. É o bacalhau. É o sushi português. Que é o bacalhau. Até nem que seja bacalhau esfiado. Que maravilha. Muito obrigado. Presidente, começou agora um novo mandato, é o segundo, não é? Sim, sem dúvida. Como é que vê Vizela daqui a 4 anos? Assim, o objetivo fundamental ao longo dos próximos 4 anos e para onde queremos ir é do seguimento daquela trajetória que estamos e acabamos por definir nestes 4 que passaram. Logicamente que estes últimos 4 tiveram uma grande dificuldade, que foi a pandemia. Alterou substancialmente aquilo que era o nosso cotidiano, a nossa vida, a nossa forma de estar. Aconteceu algo que é praticamente impensável há uns meses, há uns anos atrás, mas a verdade é que aconteceu. Dificultou alguma trajetória, mas permitiu criar condições para que as pessoas percebessem todo o trabalho que nós fizemos, todo o trabalho que nós desenvolvemos e, de certa forma, perceberem também para onde é que nós vamos. E para onde é que nós vamos? Nós vamos para um concelho onde cada vez mais apeteça, por um lado, viver com qualidade, visitar do ponto de vista turístico e, por último e não menos importante, investir. E para que isso aconteça é necessário haver políticas por parte da Câmara Municipal, da Administração Central, políticas do ponto de vista regional, que criem condições para que Vizela reassuma cada vez mais aquilo que é a sua identidade e que, na realidade, consiga em todas as frentes criar condições para ter sucesso. Na noite de hoje, o sucesso é sobretudo, e o que temos vindo a falar, que é o turismo. E nessa perspectiva, para além de todas as outras, mas sobretudo nessa perspectiva, daqui a 4 anos eu gostava que na realidade fosse perceptível todo o trabalho que nós efetivamente temos vindo a desenvolver. Isto é,
olhando para trás daqui a 4 anos, perceber que apesar de uma pandemia de 2 anos, 6 anos sem a pandemia assim tão presente, resultou naquilo que é o Concelho de Vizela enquanto destino turístico. E eu estou profundamente crente que isso irá acontecer, porque na realidade, em tão pouco tempo, e depois de uma pandemia, já é visível e cada vez mais visível a estratégia e o objetivo que nós definimos para o Concelho de Vizela. Muito obrigado. Obrigado nós. Obrigado, Presidente Hugo. Obrigado, Sr. Agostinho. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui todas as sextas-feiras, do meio-dia à 1, aqui na Antena Minho, em 106.0, ou depois no YouTube ou da Filtravel Minho, ou através das plataformas do Spotify. Pode também ouvir de novo o programa ao domingo, aqui também na Antena Minho, do meio-dia à 1, com o mesmo horário de sexta-feira. Muito obrigado por nos ter acompanhado em mais este episódio. Venham dar uma curva até Vizela, não se vão arrepender de certeza absoluta, e aproveitem, passem aqui pela Adega Avelino e comam um bom bolinhol e vão ver que não vão querer outro bolo para a noite de Natal. Muito obrigado e até para a semana.